Balconista de farmácia, parte 9. 1. Noções de cidadania. Cidadania envolve os direitos e deveres que recaem sobre uma pessoa, de acordo com a sociedade que a mesma está inserida. O conceito está fortemente ligado aos direitos políticos, basicamente pela garantia que todo indivíduo tem que ter de poder participar da composição do governo e da sua administração. Em outras palavras, os direitos políticos podem ser resumidos na garantia de votar e de ser votado. No entanto, a noção de direitos pressupõe um conjunto de deveres como contrapartida, pois a garantia dos direitos de um indivíduo só se efetiva pelo cumprimento dos deveres dos outros membros da sociedade. Dessa forma, o termo cidadania transcende os direitos políticos e tem como objeto os direitos e os deveres em geral que sejam diferenciais para que a convivência coletiva ocorra de forma harmoniosa, pautada na ética e respeito pelo outro. Nesse sentido, as atitudes cotidianas de cada indivíduo devem considerar o respeito por si mesmo, em primeiro lugar pelo outro, pelos animais e pelo meio ambiente. Muito se fala em cidadania, mas de nada vai adiantar se o discurso distanciar-se da prática. Uma pessoa não precisa falar bonito, ela tem que fazer bonito. Preste atenção no comportamento de pessoas próximas e você irá perceber como essas contradições são mais comuns do que se imagina. Muitas pessoas pregam a justiça, mas querem levar vantagem em tudo e não hesitam em aceitar privilégios. Aos que se dizem preocupados com a preservação ambiental, mas mantêm hábitos que geram desperdício, poluição e danos ao meio ambiente. Muitos sustentam um discurso de igualdade, mas se envolvem em situações de preconceito e discriminação. Portanto, fica claro que o que vale é a prática e não as palavras. Abaixo, eu listo algumas situações que são erradas tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista legal. 1. Bater em mulher. 2. Beber e dirigir. 3. Tentar subornar um guarda, autoridade de trânsito. 4. Jogar lixo na rua ou em algum terreno baldio. 5. Discutir de forma agressiva no trânsito. 6. Aceitar um privilégio quando este for contra uma norma. 7. Trocar continuamente de celular, o que gera um lixo para o meio ambiente. 8. Falar mal de alguém, no intuito de denegrir a imagem da pessoa. 9. Desrespeitar as normas de segurança no trânsito. Andar sem o cinto de segurança, trafegar em estradas com pneus velhos ou acima do limite de velocidade. 10. Desrespeitar as pessoas quanto à sua orientação sexual, política ou religiosa. Se você já se envolveu em mais de 3 dos casos citados, você deve rever os seus conceitos. Não sou eu quem vai afirmar que você está errado. É a sua autonomia moral quem vai apontar se você está colaborando para que o ambiente que você vive seja um ambiente pautado pela cidadania. Se você ficou em dúvida sobre o que é autonomia, uma explicação: autonomia moral é a capacidade de analisar e escolher valores, de forma consciente e livre. Cidadania na prática do exercício profissional do balconista de farmácia. O ambiente da farmácia precisa estar impregnado de valores morais que orientem a prática cotidiana no sentido de garantir um espaço de respeito ao ser humano, ao meio ambiente e às diferentes culturas e tradições. Por isso, é imprescindível que o balconista de farmácia tenha o discernimento necessário para que o seu trabalho esteja pautado em princípios éticos e morais.
Se o objetivo do trabalho em uma farmácia é repassar medicamentos, cosméticos e correlatos e oferecer alguns serviços, como a aferição da pressão arterial, por exemplo, os funcionários desse estabelecimento devem ter a sensibilidade para que o tratamento dispensado a todos os clientes ocorra de forma igualitária. E tratamento igualitário não quer dizer tratamento igual, muito pelo contrário. Como as pessoas são diferentes nas suas peculiaridades, cada atendimento deverá ser personalizado e voltado para as necessidades individuais. Uma situação hipotética pode ajudar a esclarecer a questão. Imagine qual estratégia deverá ser adotada no atendimento a um cliente surdo. A barreira linguística que cerca a comunidade surda não pode justificar um atendimento parcial, menor ou incompleto. É necessária a busca por alternativas que permitam que o cliente surdo tenha acesso às mesmas informações que seriam repassadas a outro tipo de cliente, pois o uso de um medicamento deve considerar alguns parâmetros como dose, intervalo entre as doses e forma de administração que devem ser compreendidos por quem irá fazer uso deste produto. Várias outras situações podem necessitar um esforço do balconista de farmácia para garantir um atendimento integral, como, por exemplo, o atendimento a clientes idosos, cegos ou aqueles pertencentes a grupos sociais vítimas de preconceito, como os moradores de rua, por exemplo. Independente das características apresentadas pelo cliente, o objetivo final de cada atendimento deve ser alcançado, que é o de oferecer produtos e serviços adequados, juntamente com informações que orientem o uso correto dos mesmos. 2. Mundo do trabalho. O mundo do trabalho tem sofrido modificações ao longo dos anos, com algumas profissões tradicionais desaparecendo e outras novas funções sendo criadas. Lembrem-se dos alfaiates e dos sapateiros. Hoje, são profissionais em extinção, embora ainda muito importantes e procurados por algumas pessoas. No caso dos alfaiates, nas últimas décadas, as roupas fabricadas, ou prêt-à-porter, numa expressão em francês que significa literalmente pronto para usar, deu lugar às roupas feitas sob medida. No entanto, principalmente entre aqueles com um poder aquisitivo maior, com um corpo muito diferente dos padrões utilizados pela indústria da moda e que precisam usar roupas sociais diariamente, são um público fiel dos velhos e bons alfaiates. Esse é o caso de deputados e políticos em geral que precisam usar ternos para ir trabalhar. Em relação ao sapateiro, o barateamento dos calçados, em parte por serem produzidos em países que exploram o trabalho infantil e mantêm os trabalhadores em condições precárias muito mais próximas da escravidão, como a China, por exemplo, explica o aumento no consumo desse item. Com mais sapatos, muitas vezes não é atrativo arrumar um calçado velho, prefere-se a compra de um novo. E com isso, os sapateiros vão perdendo gradativamente o seu espaço de trabalho. Entretanto, a incorporação de novas tecnologias no mundo do trabalho nem sempre reduzem a oferta de empregos. Pense na grande utilização da informática. Nos últimos 20 anos houve uma revolução nesse sentido, com o barateamento dos computadores, novos programas, sempre mais atraentes e com múltiplas funções, disseminação da internet, etc. De forma direta, isso criou várias oportunidades de emprego para profissionais que atuam em o ramo, desde programadores passando pelo pessoal que presta assistência técnica, além dos responsáveis pela produção, logística e comercialização de todos os produtos e serviços envolvidos na área.
Fica claro, então, que o surgimento de novas tecnologias e a modificação das formas de organização do trabalho modificam as relações de trabalho, mas é a dinâmica social que é o agente de maior importância das transformações ocorridas. Em relação à farmácia e aos profissionais que nela atuam, muitas coisas mudaram desde o começo dessa instituição, mas sem alterar a essência dos serviços. É claro que a farmácia iniciou sendo um local de guarda de matéria-prima e manipulação de fórmulas. No começo não havia os medicamentos industrializados. Isso só apareceu depois da Revolução Industrial e de forma disseminada somente no século XX. Com o final da Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os países já haviam padronizado as farmácias como sendo ambientes essencialmente distribuidores de medicamentos e cosméticos industrializados e prestadores de alguns serviços, como aplicação de injetáveis, por exemplo, reduzindo o ofício de manipular. Nos anos 1980 houve um movimento para ressuscitar as farmácias de manipulação praticamente extintas pela expansão da indústria farmacêutica. No entanto, se você analisar o que uma farmácia do século XVI e uma farmácia do século XXI fazem, perceberá que o foco do trabalho é o mesmo: fornecer medicamentos à população. A única diferença reside no fato de que antes todos os medicamentos eram manipulados na própria farmácia e, hoje, a maioria dos medicamentos são industrializados. É claro que as fórmulas também mudaram, fruto do desenvolvimento da química e do avanço de pesquisas biomédicas, bem como novas regulamentações no setor farmacêutico também foram sendo criadas, mas a essência de uma farmácia continua a mesma. E o profissional que trabalha em uma farmácia ainda é o mesmo. E a farmácia continua a mesma. A resposta é sim e não. Mas como assim? Bom, vamos começar explicando a resposta: sim. O balconista de farmácia ainda é o mesmo balconista de décadas atrás. Ele é o responsável pela organização da farmácia, atendimento dos clientes, aquisição, recebimento e armazenamento dos medicamentos, etc. Todas essas funções vêm sendo desempenhadas há muito tempo, sempre sob orientação e supervisão de um farmacêutico. Portanto, a essência do perfil profissional do balconista de farmácia é a mesma. Entretanto, por outro lado, o balconista de farmácia da década de 1950 estaria perdido se precisasse trabalhar em uma farmácia do século XXI. E isso ocorre não apenas pela introdução de novos fármacos, mas pelas mudanças que ocorreram na farmácia. Embora essas mudanças sejam sutis ao ponto de não alterar a identidade das farmácias enquanto estabelecimentos que distribuem medicamentos, elas foram tão profundas que exigem um preparo específico do profissional para que o mesmo execute as suas funções da melhor maneira possível. É claro que a principal alteração foi a introdução do computador como ferramenta de trabalho, essencial para as atividades de gerência e de atendimento ao cliente. Para quem nunca usou um computador, o aprendizado não é rápido e exige muita dedicação. Da mesma forma, a internet também não é de fácil manuseio para iniciantes. Saber onde encontrar a informação que você precisa é uma tarefa que precisa de muita habilidade. E além da incorporação das tecnologias da informação, houve mudanças profundas quanto aos aspectos legais do medicamento. A introdução do medicamento genérico, por exemplo, é bem significativa dessas mudanças. É importante notar também a grande oferta de medicamentos pelo sistema público de saúde.
Décadas atrás, a oferta era reduzida tanto no número de itens disponíveis quanto no número de pessoas atendidas. Hoje, o SUS garante boa parte dos medicamentos a quem recorrer a este sistema. E no caso de falta de produtos farmacêuticos, é muito comum atualmente o paciente conseguir os seus medicamentos pela via judicial, no processo conhecido como judicialização da assistência farmacêutica. No âmbito das relações sociais, mais mudanças apareceram. As mulheres começaram a assumir mais postos de trabalho nas farmácias. O trabalho infantil, antes até estimulado e solicitado pelos próprios pais, hoje é uma prática proibida. E o perfil do cliente também se modificou, no sentido de se tornarem mais exigentes com os seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Quanto à farmácia, algumas coisas mudaram, outras não. A farmácia sempre foi um estabelecimento que manipulava fórmulas. Isso mudou, em grande parte, após a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a farmácia sempre foi, e continua sendo, um espaço de sociabilidade. Assim como algumas pessoas gostam de ir a um bar ou à igreja, a farmácia possui o seu público cativo que a frequenta diariamente, seja para comprar algum medicamento, medir a pressão ou simplesmente bater papo furado. Isso é interessante, pois mostra que a farmácia é um espaço de confiança no imaginário coletivo. E parte dessa confiança se dá pelo trabalho responsável de bons balconistas de farmácia que atraem pessoas para o ambiente da farmácia. Por outro lado, as pessoas enxergam a farmácia como sendo um local que presta auxílio quando as pessoas apresentam problemas. E isso também colabora para a boa reputação da farmácia. Pelo sim, pelo não, o que é certo é que a farmácia enquanto instituição está longe de acabar por mais mudanças que ocorram no cenário político, industrial, econômico e social. O medicamento é um produto essencial em todos os lugares e devido à complexidade desse produto, com milhares de apresentações diferentes e modos de utilização distintos, é necessária a manutenção da farmácia, enquanto estabelecimento que armazena e distribui à população os medicamentos. E se precisa ter a farmácia, precisamos também de farmacêuticos e balconistas de farmácia, de forma que esses profissionais sempre terão o espaço profissional garantido.